É hora de entrevista importante no Expresso CNN. A gente conversa agora com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Ele foi um dos que assinaram um manifesto pedindo, então, medidas efetivas para combater a pandemia. Um manifesto que a gente destacou agora há pouquinho com a nossa repórter, a Raquel Vargas. Bom, muito boa noite ao senhor, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Que bom que o senhor disse sim para conversar conosco. Temos muitos assuntos. Aqui, Mona Lisa Perrone falando. O senhor me ouve bem? Ouço sim. Boa noite, Mona Lisa. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E na largada desse papo, Caio Junqueira comigo. Bom, vamos lá. Os economistas, os ex-ministros, os banqueiros, os empresários estão pedindo ao poder público medidas mais efetivas de combate à pandemia. O que não deveria ser pedido, é obrigação. Mas entre elas, vamos lá, o tal distanciamento social que virou o ponto da discórdia. Todas as vezes em que a gente está falando do enfrentamento da pandemia no nosso país. E hoje o presidente Bolsonaro, então, naquela solenidade de regulamentação do Fundeb, respondeu dizendo que lockdown não funciona e que, abre aspas, eu vou ser literal, devemos lutar contra o vírus e não contra o presidente, fecha aspas. Como é que o senhor viu essa manifestação, essa reação do presidente Bolsonaro? Foram várias cutucadas, mas eu quero começar a conversa por essa, claro, se o senhor concordar. É claro que a gente tem que lutar contra o vírus, mas aparentemente o presidente muitas vezes não luta contra o vírus, luta contra aqueles que estão lutando contra o vírus, Então esse é o problema. É dizer, o que a Carta dos Economistas diz, basicamente, é que precisa haver uma concentração efetiva de esforços, baseados na ciência, naquilo que a ciência descobriu e pratica no mundo inteiro, para enfrentar o vírus, domar o vírus, eliminar o vírus, Isso passa necessariamente pelo distanciamento social, pela vacinação rápida, pela distribuição de máscara, pela liderança política, pelo amparo à população mais vulnerável, Ou seja, todo um processo, vamos dizer assim, que envolve várias ações, que tem custos, que tem sacrifícios, sem dúvida, mas o sacrifício vale a pena em razão do dano que a pandemia causa, tanto em termos humanos, termos pessoais, quanto em termos econômicos. Sim, os números estão aí, os números de casos, os números de mortos, a retração da economia, está tudo aí colocado. Bom, Caio, chega na conversa, Caio. Gustavo, boa noite. Eu queria te passar, não sei até que ponto o senhor ouviu a apuração que a gente trouxe agora há pouco aqui no Expresso, da leitura que Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, ali, o background deles sobre essa carta, Basicamente, que a grande novidade dela seria um ato político, que é mais um gesto político de um grupo de economistas que foi desalojado do poder, porque muitos estiveram ali nas gestões do PSDB e mais recentemente, conforme o ex-presidente Lula voltou à arena eleitoral, diminuiriam as chances, isso é a avaliação deles, diminuiriam as chances de uma retomada de poder, de um establishment que já foi poder e que acabou desalojado, e com o retorno de Lula e a polarização Lula e Bolsonaro, viu-se sem chances eleitorais de voltar a implementar a política econômica que vocês acreditam a necessária. Eu queria a sua avaliação dessa apuração. Olha, não foi esse o objetivo. O objetivo não foi tratar o tema de uma maneira partidária ou política, Na realidade, ali o que se busca é uma convergência, de esforços para que o Brasil supere essa fase difícil. A ciência, ela é apartidária, não existe ciência do PT, do PSL, de X ou Y. A ciência é a ciência. E o que está ali mencionado são providências políticas que tem esse respaldo da experiência internacional, do estudo da teoria econômica, da medicina,
Então, são medidas básicas, não tem nada de político partidário ali. Porque, na realidade, se busca, sim, uma política pública, políticas públicas que sejam eficazes, né, para segurar essa onda, essa pandemia, fazer que o Brasil recupere rapidamente o crescimento econômico, recupere os empregos, né, os salários, enfim, que o Brasil possa sair logo disso, né? A nossa analista Renata Agostini também participa da entrevista. Chega, Renata. Como vai, Gustavo? Boa noite. Queria ouvi-lo sobre esse debate do lockdown nacional. Ou seja, medidas de restrição são defendidas por economistas, por empresários. Há um coro por uma medida de restrição mais severa aplicada em âmbito nacional, mas tem gente que olha isso e acha que esse efeito econômico seria muito agudo e também haveria dificuldade para se aplicar, de fato, um lockdown nessa proporção. Gostaria de ouvi-lo sobre esse tema. O lockdown nacional, principalmente num país com as dimensões continentais, né, do Brasil, é sempre complicado, né, e não é fácil, é difícil ter adesão da população a ele. Há que se abrir algumas exceções para que minimamente se mantenha um fluxo de cargas, principalmente aquelas essenciais. Não é simples. Mas se poderia ter uma coordenação, uma maior coordenação a nível nacional, inclusive para fazer com que esses lockdowns, né, eles pudessem ser regionalizados sempre que possível, serem aplicados de maneira cirúrgica, em cima de situações mais onde, por exemplo, há risco de falta de medicamentos ou risco de falta de leitos, né? Essas coisas. Por exemplo, se tivesse sido feito isso lá em Manaus, no final de dezembro, início de janeiro, né, muita coisa teria sido evitada. Por exemplo, o espalhamento dessa nova variante do vírus poderia ter sido evitado ou mesmo mitigado. Então, realmente, é uma medida muito radical o lockdown nacional, mas a situação pode se tornar tão grave que não tem uma alternativa melhor, embora ela seja, como eu disse, extremamente custosa, né? Sim, e a gente viu, né, o governo aí, senhor Gustavo Loyola, indo ao Supremo, né, questionar exatamente isso contra a Bahia, o Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Mas daqui a pouco eu faço minha próxima pergunta, porque agora quem chega é o nosso analista, o Fernando Molica. Molica? Boa noite. O presidente insiste muito, desde o início da pandemia, na questão que ele fala que é preciso cuidar dos doentes, combater o vírus, mas não se pode esquecer da economia, como se houvesse uma contradição entre uma coisa e outra. Qual é a sua opinião sobre isso? É possível deixar a sociedade aberta, enfim, as cidades, os estados abertos e priorizar a economia em relação ao combate ao vírus, ou isso não há uma contradição, uma coisa ou outra? Não, obviamente não existe oposição entre cuidar da saúde da população e a economia. Porque um país, né, onde graças à pandemia, onde as pessoas têm incerteza sobre o seu futuro imediato, né, se amanhã você vai estar com a doença ou não, onde as famílias estão sofrendo com perdas de vidas humanas, enfim, numa economia desse tipo, não há que se falar em crescimento, ela não decola. O Brasil, para crescer, qualquer economia, precisa realmente ter a pandemia sob controle. Esse dilema, ele não existe. Existem, inclusive, vários artigos acadêmicos em economia mostrando que esse dilema não existe. Vários países do mundo têm experiências. Então, a melhor maneira, né, de lutar contra o baixo crescimento econômico, contra a recessão, etc., nesse momento é combater energicamente a pandemia, né? Com vacina, sim, claro, vacina é importante, talvez o mais importante, mas precisamos do isolamento social, precisamos que as pessoas fiquem em casa, precisamos deter a proliferação do vírus, né? Então, e é claro que o tecido econômico vai sofrer,
né? Vai sofrer. É por isso que você tem as medidas paliativas, como, por exemplo, o auxílio emergencial, medidas para socorrer as pequenas e médias empresas, não é? Postergação de pagamento de impostos, enfim. Há uma série de medidas que podem ser adotadas para ajudar essa travessia, né, nesse momento mais difícil. Sim, seu Gustavo, a carta é, né, um apelo para uma coordenação nacional. Mas vamos lá, os fatos, né, que a gente relata aqui todos os dias há um ano, há mais de um ano. Como é que pode ter coordenação nacional com negação dos fatos, das evidências, dos números de casos, das mortes por Covid? Na semana passada, o presidente Bolsonaro negou a contabilidade que é feita por um médico que ali atesta a morte. Pelas autoridades estaduais que estão fazendo a contabilidade, pelos prefeitos. Há uma suspeição que é colocada no ar a todo momento sobre o fato real da pandemia, sobre a situação real da pandemia no nosso país. E eu digo isso com dor no coração, infelizmente. Como é que dá para cobrar uma coordenação nacional nessas bases? Pois é difícil mesmo, né? Na realidade, a primeiro passo para você resolver um problema de fato, identificar o problema, se convencer de que ele existe, né? E tratar dele, né? Quer dizer, o negacionismo não leva a lugar nenhum. Negar que a pandemia está destruindo o Brasil, causando mortes, doentes, inclusive pessoas que vão ficar com sequelas por muito tempo. A pandemia está destruindo a educação no Brasil, né? O atraso educacional que está trazendo vamos dizer assim, essa permanência, né, da pandemia por mais de 2 anos. Enfim, eu acho que a carta, no fundo, ela é uma carta contra o negacionismo. Tanto que o título dela fala em ciência, está lá a palavra ciência, o uso da ciência como uma base para você resolver os problemas, tá? Enfim, é difícil mesmo, mas se a gente se faz um apelo. Agora, o protagonismo não pode ser só do presidente da República, depende de cada um de nós. Os governadores têm um papel importante Sim. no processo, o poder legislativo, as 2 casas do Congresso, o poder judiciário, não é só, evidentemente, o executivo, né? Sim, sem dúvida. Bom, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por falar sim para a gente, muito obrigada pela conversa sincera, aberta. Até uma próxima, eu espero a gente tratando então da consequência positiva de todo esse alerta. Uma boa noite ao senhor, obrigada. Boa noite. Obrigada, Caio Junqueira, Renata e Molica, que participaram também comigo dessa entrevista.